hoje... Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui falando os detalhes do grande reset econômico e a nova ordem mundial. Quero dar uma olhada nesse vídeo aqui para ver sobre esse debate. Pera aí. Com toda essa reformulação do mundo, com medidas de contenção e tudo mais, para impedir que as pessoas se contaminem, nós criamos a plataforma para favorecer o grande reset, que é algo já proposto pelo Klaus, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. Já se fala nisso. Já mesmo. se fala nisso. E hoje é uma ideia aceita. O que é o grande reset, segundo o que ele está falando. Legal. E o que você acha que vai ser na verdade. Não, é empírico, ele já deixou claro o que deixou é. claro? Deixou claro, tem vídeo, tem informação sobre isso. Eu achei que era um reset monetário, é isso? É o seguinte, pegado. Tá. Al Gore, em 2006, ele cantou uma bola do aquecimento global. Né? Aí em 2007 foi laureado, né? Com prêmio Nobel, tudo. Certo. De repente, ele caiu meio que no esquecimento. Vieram geofísicos e vieram com uma teoria, não. Ele não é pode Klaus? ter aquecimento global porque os oceanos refrigeram a Terra. Tem mais água do que terra. E isso meio caiu no esquecimento. Agora, é interessante resgatar isso, curioso a data, né? Isso é bem em 2023. E que a gente monta o calendário, é muito preciso com as profecias que Jesus estabeleceu, que a Bíblia estabelece. Olha só que legal, eu acho fantástico isso. Quanto mais você estuda, mais você vê a presença de Deus. Como assim? Peraí. Eu acho um absurdo a pessoa não acreditar na existência divina. Deus não joga dados, né? O nosso corpo é perfeito demais. O Einstein falou isso. Né? Não, Deus não joga dado. Na verdade, ele faz chuva de bolas de fogo para matar cidades onde as pessoas estavam tendo orgias, né? Ele inunda o país inteiro, o mundo inteiro. Porque as pessoas não estão fazendo a vontade dele. Mas ele não joga dados, isso é verdade. Einstein falou isso, exatamente. Então, perfeito demais. Imagina, estou esperando um filho, né? O Liam. Então, você vê a formação, a célula, ela sabe exatamente onde está. Ela tem um registro biológico. Né? No mínimo já tem máximo. Ela tem tudo. Se você tentar misturar as células que vão formar o músculo cardíaco, misturar com as células que vão formar o cérebro, evolução, ela sabe que está no lugar errado, elas se agrupam com a célula certa. De onde veio essa informação, né? Então, uma bússola... Não, porque se Deus jogasse dado, é exatamente isso. Quando uma criança morre no momento do nascimento, é porque ele jogou um D20, né? Um dado de 20 lados e caiu 1. É dano crítico. A criança nasce e morre, porque ela tomou dano crítico, porque Deus jogou os dados errados ali, né? A biológica que Deus colocou em toda a sua natureza. Tudo muito perfeito. A sinergia de tudo é muito perfeita. Então, quando a gente começa a ter um olhar mais depurado, você vê a presença de Deus muito presente em todos os detalhes, todas as nuances da vida, da existência. Então, quando Jesus ele narra em Mateus capítulo 24, então, olha, no final dos tempos o amor vai se esfriar, está evidente, está esfriando. Então, com perdão, galera aí que pensa diferente, com todo respeito a vocês, mas vamos ter um avivamento do Brasil, né? Então, assim, o Benihim veio para o Brasil 10 anos seguidos. Esse ano do avivamento, agora o Brasil é isso e vai ser acontecido. Não acontece, porque o amor está esfriando. A Bíblia deixa muito clara, né? A gente vê um ódio também ganhando espaço, né? Demais. Ainda mais agora. Porque o ódio é a ausência de amor, ou não? Ausência de amor, exatamente. Então, porque quanto menos amor, mais o amor se esfria. Aflora o ódio. Essa não seria a mesma sensação, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial? Não seria isso? Né? As pessoas estavam sem amor, então? Era isso que gerou a Segunda Guerra Mundial? Ou ficava de uma guerra econômica? Que acontece desde a Primeira Guerra Mundial? Pode, exatamente. Porque quem tá bem na vida não vai odiar, né? Quem tá com amor, tá preenchido com amor. Como assim, cara? Como assim? Tipo, então quer dizer que quem tá bem na vida não tá odiando ninguém? Mas que é isso, cara? Mas que é isso? Mano, que viagem é essa, cara? Você tem aí relatos e relatos e relatos de gente rica se matando, sabe? Assassinato, matando concorrente. Máfia, tá ligado? Meu Deus do céu! Mas quem tá bem não odeia ninguém. Que isso? Amor. O ser humano ele é seduzido, né? Pela questão da ganância, do dinheiro, da soberba. Então o Felipe Neto tá de boa, ele não tinha que estar odiando o Bolsonaro, né? Porra, cara! Mas que merda, mano! Da vaidade. É a vaidade. Tipo o filme Advogado do Diabo. Essa vaidade continua perene nos nossos dias. Reverbera. Advogado do Diabo é o filme... E o filme, né? Do Al Pacino, tudo. A vaidade segundo o filme, é o pecado preferido do... Mas ele pega mesmo, ele laça o ser humano, ele fagocita, ele te seduz aquilo ali. Eu sou bom, eu sou isso.
Quer dizer, é muito tênue para você cair. Então tem que vigiar e orar sem cessar, como a Bíblia coloca. Se eu deixar de vigiar, eu caio. E eu sou humano, eu caio, eu erro, eu aprendo com meus erros, eu sangro, eu choro. Mas a questão é você não se manter no erro. A Bíblia retrata os feitos e as falhas dos homens de Deus. Ninguém é super-herói. Só Jesus, né, passou limpo. Então todo mundo errou, coloca ali falhas. Davi, né, foi homicida, tudo mais, foi adúltero. Sansão, né, fez um monte de bobagem também. E está entre os heróis da fé. Então, Deus, ele vê, né, o erro, ele faz parte do acerto. A gente vai errar, que vai doença, cair, cara. vai levantar. Então, Jesus, ele pontua um detalhe interessante. Eu acho isso fantástico, a gente vai estudando, vai desdobrando. Ele está falando sobre o reset ainda. O reset, tá. sim, eu estou buscando a raiz aqui. Eu não perdi, não. Ainda o mente está funcionando bem. Falar, mas o reset, bem. tá. Muito bem. Então, Jesus, ele narra o quadro atual. Vai ter terremotos, etc. O amor vai o amor esfriar. se esfriar, guerras, pestes. Guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra. Mas ele dá um sinal para alinhar isso daí. Não vai passar essa geração que essas coisas aconteçam. O que quer dizer então isso? Ele deu um norte ali. Na geração, pelo conhecimento judaico, mas a Bíblia narra isso muito claro, tem 70 anos. A gente vem âncora para isso, Salmo 90:10, um exemplo. Então tem 70 anos, uma geração bíblica. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. A partir daí, interessante, teve lua de sangue aí, depois teve a Guerra dos 6 Dias, lua de sangue novamente para anexar Jerusalém ao território de Israel. Aí o que acontece? De 14 de maio de 48 até 2018, passou um período de 70 anos exato. 2018, o presidente dos Estados Unidos, quem que era? 2018 já era o Trump. Biden ou Trump? Não, Trump. 2018. O que o Trump fez em 2018? De importante, para desdobramento do mundo espiritual. Em 2018 ele era presidente. E tá lá, eu já falei sobre isso, na Notre Dame tem novos ordens seculares. Isso, nova ordem mundial. E ele faz, dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz. Mas peraí, esse cara tá falando pra mim que desde Israel até 2018 não teve guerra? Não teve fome? É isso que esse cara tá falando? Não teve terremoto? Porra, cara, a invasão do Iraque foi o quê? Esquece o Iraque, cara. Vamos falar ali da década de 70, né? A gente tem década de 60, cara. A gente tem os embates dos Estados Unidos contra a União Soviética pelo capitalismo e comunismo, né? Aquela briga lá, cortina de ferro, caralho, Guerra Fria. Mas aí você tem a Primeira Guerra Televisionada, cara, que é uma guerra que acontece no Oriente Médio por causa de petróleo. É televisionado. Mas peraí, esse cara tá falando que não teve guerra entre os brancos europeus? É isso que tá valendo pra ele? É isso? É isso, né? Ah, não teve guerra entre os brancos europeus. E aí Jesus Cristo estava certo, porque Jesus Cristo estava falando de brancos europeus que não estavam em guerra. Porra, cara, mas que merda é essa, cara? Mas que merda é essa? Com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento enorme. Para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Né? Então tá chancelando. Nossa, para o mundo espiritual tem uma mudança enorme porque a embaixada americana foi para Israel. Foi para Jerusalém. É isso que ele está falando? Uma profecia bíblica, muito clara. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o número 9 é muito importante, porque ele ganhou 9 pedras de 4 Deus. 4 mais 5, 9. Então, caramba, que ele, assustador claro, isso, muito velho. doido, né? Ele deu uma saída francesa, claro. Não, é assustador desse cara tá falando essa merda e alguém ouvir esse caralho com propriedade. Tá ligado? Ah, porque... Não, é porque, na verdade, o 4 com 5 dá 9, mas o 9, ele é a representação do 24, que é multiplicado por 36 e vira o número da besta invertida, que é o anticristo mais poderoso. Por quê? Porque ele é o filho do anticristo. Então ele é o anticristo ao quadrado. Porra, mano. Pô, não fode, cara. Ele se afasta. Entra o Biden... Você acha que ele volta? Claro que volta. A Rússia ajudou ele. Ele não é inimigo do Putin. Foi comprovado pela CIA que ele ajudou. A CIA ajudou ele nas eleições americanas. A CIA ou Pentágono. Um serviço de inteligência americano. Acho que foi a CIA. Acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram ele? Não, os russos... Não, é total, cara. O miojo mais os Estados Unidos mais 1 é igual a 9. Logo, sou o anticristo.
estou aqui para acabar com a paz mundial. Eles ajudaram, mas a CIA comprovou Eu queria que ser. os russos realmente influenciaram na eleição americana, foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso, né? Então a Rússia ajudou. Então eles têm uma parceria, não são inimigos, né? Agora com o Biden, claro, o governo Biden ele precisava de sair de cena para não desgastar a imagem. Aí sim a Rússia pode tretar com a Ucrânia, né? Então é uma saída estratégica. E não tem nada a ver isso, cara. Pra quem sabe da guerra da Ucrânia que vai fazer 1 ano mês que vem, pra quem leva a sério a guerra da Ucrânia, o que aconteceu, o que deu o estopim da guerra da Ucrânia, o grande problema da guerra da Ucrânia é os Estados Unidos. Por quê? Porque o Putin tá falando isso por muito tempo. Não quero que vocês criem bases militares aqui na minha fronteira. Ele tá falando isso por mais de uma década. Não quero que vocês coloquem bases militares da OTAN na fronteira da Rússia. Porque isso é um problema de segurança nacional. Não quero, não quero. Ano retrasado, em dezembro de 2021, teve uma coletiva de imprensa com o Putin falando isso claramente. Não quero arranjar confusão. Eu só não quero que coloquem bases militares dos Estados Unidos na fronteira da Rússia. O que o Danilo Gentili, ucraniano lá, queria fazer? Ele queria que a Ucrânia entrasse na OTAN. E se ela entrasse na OTAN, ia ter base militar ali na fronteira da Rússia. Mas o Brasil entraria em guerra se o Paraguai fizesse isso, se o Uruguai fizesse isso, se a Bolívia fizesse isso, se o Peru fizesse isso. Porque isso é uma relação de proteção nacional do ponto de vista político. E foi ignorado. Ah, não. É porque o Biden se afastou e deixou a Rússia fazer o que ela queria. Porra. Eu acredito, né, que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições e já tem maioria de voto por uma pesquisa. Vai ser em 2000. Nesse ano, 2024, acho que começam 2024 as eleições. As preliminares, né? Aí, A abertura. Mas ele volta. Com certeza ele volta. Fica registrado. Trump voltará. E ele já tem uma intenção de voto, tudo mais. Então você 2026, começa a ver a coisa sendo mapeada. Jesus deu a data. Então, e outro detalhe, a Bíblia fala de sinais astrológicos. O que são? Antes, para você olhar para o céu, a lua não vai ter a sua cor, tudo mais. 2025 agora, as entre eleições, 2015 e 2016, houve uma... Quando? Ele começa agora em 2023, na verdade, para assumir em 2024. Aí, ó, 2023 ainda. Nossa, cara. 2024, é isso mesmo, então. Muito louco, quando você começa a ver louco, macro né? a coisa, se moldurando. Não, quando você tá à base de drogas, o bagulho fica gigantesco mesmo. E nunca teve uma PAN como está tendo agora. Já teve isoladamente. Teve ebola, teve peste negra, mas isoladamente. Europa, África. O cara tá falando que teve... Mano, por que a pandemia hoje ela foi um problema tão grande pro mundo? Porque as pessoas viajam. Hoje, a facilidade de locomoção ela é absurdamente grande. Por exemplo, se você pega a peste negra que acontece, tipo a peste negra que acontece na Europa, mano, as pessoas não estavam viajando em 12 horas, elas estavam em outro país, em outro continente. O grande problema das pandemias hoje em dia é só a locomoção das pessoas, porque os vírus, né, as doenças, elas transitam muito rápido. E ele tá falando, tipo, muita gente morreu nisso daqui, mas a gripe aviária também teve um monte de morte. E ela foi transmitida da mesma forma. Ah, não, mas é porque isso eram as previsões bíblicas de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que ele vai falar isso. Agora, Como global, única, é ímpar na história. E isso vai ser esteio para o grande reset. Vou chegar lá. Tá. Então, você vê o sistema político acontecendo. Rockefeller chegou a fazer uma afirmação que eu acho muito inteligente. Ele falou, só vão aceitar uma nova ordem mundial mediante o caos. É necessário caos para alguém apresentar uma pseudo-ordem. Tem um problema para alguém oferecer uma solução. E a Bíblia fala quando houver paz e segurança para a repentina destruição. Então, Hitler pensava assim Hitler, também. por exemplo, inteligente, ele tentou muitas vezes colocar as ideias dele e ninguém não reverberava aquilo ali. Esperou Teve a quebra da bolsa, aí Exato. deram voz para ele, pô, esse cara aí vamos ver que ele... E a Alemanha ser humilhada depois com Exato. o Acabou final o da Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, e ele se aproveitou desse sentimento. Exato.
Mas ele teve que esperar a bolsa quebrar. Porque ele já estava... Não, ele não esperou a bolsa quebrar. Ele tentou dar um golpe de Estado e ele foi preso, o Hitler. Você entendeu? A peste negra foi global. A gripe espanhola foi global também, tá ligado? Não morreu só... Não, parece que só foi na Espanha que morreu. Mas o Hitler foi preso por tentar um golpe de Estado. Não foi que ele esperou a crise de 29. Tanto que o livro que ele escreve, A Minha Vida, né, Mein Kampf, ele escreveu quando ele estava preso na cadeia, depois de tentar um golpe de Estado. E ele não conseguir esse golpe de Estado. Você entendeu? E ele usa, como eu já falei isso, né, aqui no canal, inclusive até hoje, mais cedo na minha live, eu falei que, tipo, o Hitler, né, ele precisa achar um inimigo em comum. E ele justifica os problemas financeiros da Alemanha nos judeus. Não na quebra da Bolsa de 29 dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. A Alemanha já estava totalmente destruída naquele período. Lá nas cervejarias. Mas não tinha muito palco, né? Ele ganhou vitrine depois. E curioso que várias vezes tentaram matar ele e ele escapou ileso. Isso deu um ar messiânico para ele, né? Então eu tenho um vídeo sobre isso também, eu conto a história de Hitler, né? O lado oculto dele. É muito interessante, historicamente falando. Então a gente começa a ver se ele foi um protótipo do anticristo. O anticristo vai ter que ter essa pegada, ele vai trazer uma solução, né, para o problema. Só que não regionalmente como ele... Planetário. Porque ele já foi na Alemanha. Sim, é um cara a ONU já falou, a FMI já falou, o Banco Mundial já falou, de crise econômica, de crise de abastecimento, né? Então a gente vê sanitária, e a gente vê hoje muitas pessoas recorrendo aos transgênicos, por exemplo, né? E se o transgênico fosse tão bom assim, não tinha um banco de sementes preservando as sementes originais, um bunker. Mesmo? Super. Estão mexendo tanto uma que tem a fortaleza, original lá. Tem original. Existe isso, é verdade. A Monsanto, ela tem um banco de semente, isso que ele tá falando é verdade, mas não tem nada a ver a referência que ele tá usando. Isso que é o da hora do negacionismo, gente. O negacionismo, ele pega fatos que são reais e você coloca coisas ilusórias. Mas você usa dados reais para dar legitimidade à sua doideira. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, os alimentos que são geneticamente modificados, que têm que ser demarcados como transgênicos. Alguém sabe aqui como que é feito isso? A maior parte dessas mudanças não são mudanças que são feitas na base do DNA dessas plantas. Elas são feitas por misturas físicas mesmo de plantas ou tipos de plantas para ver se elas dão mais resultado. Então você pega uma planta, você faz um corte nela, coloca outra planta ali junto, da mesma família, e vê o resultado. Existem outros processos também genéticos disso, mas, mano, o assunto dos transgênicos é uma discussão muito vasta. Até agora eu não entendi como ele chegou em transgênicos. Não entendi. Porque, tipo, não tem escassez de alimento no mundo. O que existe é ganância na venda da escassez de alimentos. Existe um interesse do acúmulo de capital da indústria da comida, aonde é mais barato você destruir a comida produzida, como acontece no Brasil. Ano passado, na nossa crise maior do tomate, tinha produtor aí que estava destruindo plantação. Porque era mais caro para ele vender o tomate do que destruir o tomate. Tava faltando tomate? Temos na história do Brasil, cara, o período que o Brasil queimou café para controlar o preço do café no mercado internacional. Porque a produção estava muito alta e o preço do café ia cair. E os produtores de café queimaram produção para não vender o produto para que o preço não caísse. Tem como alimentar toda a população mundial se você não for baseado em acúmulo de capital. Guardado, para quê? Né? E aí as pessoas, mas se tiver uma treta no mundo, o Brasil vai ser um celeiro de missionários, vai ser um celeiro para o mundo, porque tem muita terra aqui, vai produzir alimento, mas alimento transgênico. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico do planeta. Nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. A gente vai exportar coisas contaminadas. Então já foi comprovado cientificamente os desdobramentos na nossa genética. É claro que quem acredita em Deus, não vou colocar nem rótulo cristão, quem tem intimidade com Deus, a Bíblia deixa chancela que você pode tomar algo mortífero e não te fará mal algum. Então, Deus... Toma veneno de rato aí, cara. Toma veneno de rato. Toma ali. Borrifa o bagulho aí na garganta.
Se Deus estiver do seu lado, vamos ver amanhã, né? Se você vai acordar, cara. Pô, cara, usar fé... É porque eu entendo que a brisa desse cara aí também é usar, né, a fé. Está te preservando, ele cuida, né, dos seus filhos, ele protege você. Então não é pra você ficar com medo do apocalipse. A Bíblia O mesmo Deus, tá? O mesmo Deus que fudeu a vida de Jó. É o mesmo, tá? E pegou a família de Jó, matou a mulher, os filhos, cunhada, matou o caralho a 4 numa aposta entre o anjo, né? Que ainda ele não era caído, né? Que era uma aposta entre Lúcifer e Deus, né? Ou Satanás e Deus naquele momento, ou o diabo, como vocês preferirem. Se ele se permaneceria fiel a Deus. E nessa brincadeira aí de quem tem o pau maior, a família inteira do cara foi morta sem o cara saber que ele tava nessa aposta. Né? não dá medo. Né? Aí como que ele resolveu isso? Deu outra mulher pra ele, filhos. Ah, não, beleza, ó, você provou que você é fiel a mim. Então toma aqui, ó, uma mulher nova, faz uns filhos aí e é nós no rolê. Apocalipse, o livro do Apocalipse já começa com uma bênção. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Não é para você ter medo. Jesus, quando ele fala em Mateus 24, ele fala, não é para você ter medo. As coisas vão piorar. Vai ter angústias como nunca houveram, nem um pouco haverá de haver. Mas não tenha medo. Eu estou chegando, eu estou às portas. Então ele sinalizou o momento temporal. E fala de sinais astrológicos, a Bíblia nem fala, Joel, tudo mais. Entre 2015 e 2016, temos uma tetra de luas de sangue. É muito raro isso acontecer. O quê? Cada 6 meses aparecia uma lua de sangue. É. Né? Então teve 2 em 2015. Eu vi Ele alinhado com as festas de Israel, tabernáculos, Páscoa, certinho, cartesiano. E isso é muito raro, historicamente falando. E veio preceder 2018, que fechou 70 anos. Então a gente está muito perto. Nós estamos chegando em 2023, né? É o que eu já tenho sinalizado. Então a gente vê o cenário todo se moldurando ao nosso redor. Aí o grande reset entra em cena. Então agora colocou só a ideia. Aí o Klaus propõe a seguinte, monta um aquecimento global, vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova, e já se fala, se procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial, acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Então já se aceita mais, cara. que essa notícia já ouviu falar de internet? O cara já ouviu falar de internet? Ele sabe que ele tá fazendo um programa na internet onde todas as loucuras elas são postadas e se ela tá no hype legal, ela é alimentada na internet. Ele já ouviu falar sobre isso? Ele já falou de Google Ads, propaganda paga. Conscientemente você já está pronto para absorver. E que se você procura as mesmas coisas na internet, a internet tem a tendência de mostrar para você as mesmas coisas, porque você está procurando aquilo, ela acha que você tem interesse naquele assunto, e ele vai continuar mandando assunto sobre isso. Esse cara procura sobre a nova ordem mundial, o que ele vai achar na pesquisa dele? Nova ordem mundial, cara. Esse cara falou de tudo menos do Reset Universal, tô esperando ainda. Aquele conteúdo, já prepara você. E a plataforma do Grande Reset propõe isso. Além da questão de aparentemente ter uma estabilidade econômica, todo mundo tem um salário mínimo, digno e tudo mais. Você vê país como Haiti, os caras não tem o que comer, não tem água potável. Parece algo bom. Mas, na verdade, isso vem junto com o score. Você vai ter um score, né, que o governo vai controlar. E se você não aceitar alguma imposição do governo, você não pode tomar, você tem que tomar uma picada XYZ. Se você disser não, você não viaja, você não tem passaporte, você não pode estudar, você perde emprego, você não consegue emprego. Isso pode chegar até o ponto, minha inferência, pode chegar até o ponto de recolher seu CPF. Né? Então, hoje tem um armamento de bastidores, tanto de arma química, tecnológica, EMP. Mas isso já acontece nos Estados Unidos, cara. Tipo, por exemplo, esse score aí, por exemplo, que ele tá falando, nos Estados Unidos, por exemplo, seu credit score, se seu credit score for ruim, você não consegue arranjar emprego, você não consegue comprar nada, você não consegue comprar remédios, você não consegue porra nenhuma. Isso já acontece. A China tem, a Coreia do Norte tem, EMP, uma arma de impulsos eletromagnéticos. A China, de onde ela está? Se ela apontar para os Estados Unidos, toda a costa leste americana fica em trevas. A gente sem internet, sem navegação, sem radar. Não destrói nenhum prédio, nem nada, só... Não. Hoje, é idiota você usar tecnologia nuclear. Você vai herdar o que? Escombros. Exato. Hoje é arma biológica. Mas se eu já perdi o CPF, foda-se, né? Descobriram um vírus na Sibéria, cara. Né? E está congelado. Descongelaram.
E esse vírus, ele ataca o seu cérebro e faz com que você tenha um comportamento irracional. Agressivo, violento, sai batendo em todo mundo. Ah, cara, tá explicado. Ele tá com vírus. Mas só pode. Dentro babando. Isso chama Twitter. Internet. Descongelaram. O Pentágono... Que era alguma coisa antigona que tava lá. O Pentágono já está antenado nisso, tanto é que não é de agora não, já tem mais de 10 anos, podem checar aí, CONOP 8888, podem isso? pesquisar. É um plano de contingência que o Pentágono elaborou para um suposto apocalipse zumbi. Ô, louco. Que é oriundo desse vírus, porque deixa você, não é tipo The Walking Dead, mas deixa você descontrolado. Então só tem que meter bala nesse povo. Você perde o seu controle. Perde o seu controle. Então ele já tem um protocolo de segurança para isso, CONOP 8888. Então ele já se antecipou esse fato. Pô, já sei que tem um vírus lá, e isso está em laboratório. Que nem gripe espanhola está em laboratório, os Estados Unidos ressuscitou o vírus. Então tem muita arma química, a gente não tem ideia. Então, tudo isso favorece o grande reset, porque você vai ter que estar sujeito a uma ordem e tem que ter um agente controlador. Os Estados Unidos, ele tem uma boa visibilidade global, as pessoas olham bem os Estados Unidos. Então, se ele for o centralizador, a nova ordem mundial, Biden já falou disso, Trump já falou disso, se eles centralizarem isso neles, todo mundo vai acolher, que parece algo bom, a globalização favorece não vai acolher, isso, cara. abrir essas comportas. Então, o cenário está muito claro no nosso meio. Não vai acolher, cara. Você acha que a China e a Rússia vai querer acolher um bagulho desse, cara? Nossa, mano. Nossa. Ó, o que aprendemos com esse vídeo? Não use alucinógenos por muito tempo. Faz mal pra cabecinha, cara. Faz mal pra cabecinha. Isso daí é alucinógeno, pesado. Eu acho que vocês têm que se prevenir dessa situação na vida de vocês para que vocês tenham uma certa clareza nas suas escolhas, porque não dá, cara. Isso daqui é totalmente o que é chamado de pós-verdade. Isso daqui é a pós-verdade, que você pega essas paradas de coisas que são reais, né? Matérias, artigos científicos, situações que são reais ou aconteceram, e você distorce essa situação porque você explica de uma forma ao qual as pessoas não irão pesquisar o que está acontecendo, porque tem uma credibilidade, porque tem aquele, é verdade, esse acontecimento foi assim mesmo. E aí você junta esse acontecimento real, ou esse ponto científico, né, histórico, e você vincula um bagulho que você literalmente tirou de um ácido que estava estragado. Basicamente isso. Mano, o cara foi do Al Gore e o pulso eletromagnético da China para destruir toda a costa leste dos Estados Unidos, né? Ai, cara. É isso, mano. A vida é dura.